Olá, você que nos acompanha, obrigado pelo carinho, obrigado por nos acompanhar. Hoje eu pretendo falar um pouco sobre o sentido da vida, algo meio pretensioso, mas o que eu pretendo é compartilhar com vocês um pouco desse conceito e fazer com que vocês reflitam a respeito, por ser algo tão próximo, tão direto do nosso dia a dia, né? Eu coloquei aqui 3 pontos que, ao longo da minha vida de consultório, foram os que eu percebi mais assim repetitivos, ou seja, pontos que eu detecto como os mais comuns para que as pessoas encontrem um sentido para a vida pessoal delas. Lógico que isso não é uma regra, isso não é uma receita, e nem todo mundo que vive uma experiência em função de um desses pontos também vai necessariamente encontrar um sentido para a vida dele. Mas eu já percebi ao longo do tempo, como eu falei a vocês, que esses 3 pontos têm uma ligação direta com a descoberta, com a ligação que nós podemos estabelecer com um sentido de vida. Mas antes de eu falar desses 3 pontos, eu sempre conto histórias, né? E eu vou contar uma pequena história que é muito antiga. Apesar de ser uma pequena história e de ter um simbolismo que para muitas pessoas é pouco claro, né? É uma história com muita profundidade, com muita significância, como eu costumo dizer. Conta que um peixinho nadava pelo mar e ele tinha o objetivo, ele tinha a meta pessoal de encontrar o oceano. A vontade desse peixinho era ter um dia acesso ao que ele imaginava ser o oceano, algo grandioso e maravilhoso. E esse peixinho um dia se deparou com um peixe velho, muito grande, muito velho, um peixe que ele nunca tinha visto próximo a ele. E ele ficou impressionado, porque ele viu que era um peixe que já tinha viajado por muitos lugares, com certeza, né? Já tinha muito tempo de vida. E ele se entusiasma muito com a presença daquele peixão velho, e ele se aproxima do peixe e diz: seu peixe, o senhor, que já deve ter viajado por muitos lugares, o senhor podia me dar uma informação, por favor? Eu queria que o senhor, por favor, me dissesse para que lado é o oceano, seu peixe. Eu tô em busca do oceano e o senhor deve ter passado pelo oceano. Então eu queria que o senhor, por favor, me dissesse para que lado é o oceano. O peixão olhou para ele com um ar meio espantado e não respondeu, ficou observando aquele peixinho todo entusiasmado. O peixe prosseguiu: eu busco pelo oceano, eu quero encontrar esse lugar que deve ser mágico, deve me trazer alguma alegria, alguma felicidade maior, seu peixão. Aí o peixe, franzindo a testa, né, falou assim: filho, você está no oceano, isto aqui é o oceano. E o peixinho ficou meio desanimado com aquela resposta. Aquilo trouxe para ele uma certa frustração, um desapontamento. E ele, muito educadamente, se despediu do peixão e saiu dali muito desolado. Contam algumas versões que ele concluiu que o peixão não quis ajudá-lo. Em outras versões, não tem essa conclusão, mas é colocado como se aquilo tivesse trazido um grande choque, uma grande decepção a ele, e apenas isso. Eu acredito que essa pequena história tenha muita ligação com a palavra sentido. Há um pensamento que diz que não importa muito o que eu faça, mas sim como eu faço isto, de que maneira eu faço aquilo, como eu vivo aquilo, não é? E eu acho que o sentido tem a ver com esse aspecto. Então, estar no oceano e não saber que eu estou no oceano, ou idealizar o oceano e não desfrutar da realidade do oceano que eu vivo, ou coisas do tipo. Talvez o sentido da vida tenha muito a ver com essa pequena história. Por isso que eu quis inicialmente colocá-la a vocês. Esses 3 pontos que eu separei aqui são, como eu falei a vocês, ao longo das consultas e das conversas com as pessoas, os que mais me chamaram a atenção. O primeiro deles é o contato com o sentido da morte. Muitas pessoas que eu já convivi, que eu já tive a oportunidade, o prazer de compartilhar um pouco da realidade dessa pessoa, viveram experiências próximas à morte. Um acidente de automóvel,
ou uma cirurgia, um problema de saúde, uma perda num momento inesperado, como todo mundo é fadado, é passivo a viver. Então, em algumas pessoas, a presença do sentido morte parece que traz o desabrochar do sentido vida. É como se este contraste entre vida e morte, dentro da nossa maneira de ver, se unisse num determinado momento dentro de nós. Muitas vezes através de uma desolação, de uma angústia, de uma tristeza profunda, de um impacto, mas que a partir dali o sentido de vida fica amplo. A pessoa começa a olhar a vida de uma outra maneira. Eu, uma vez, tive acesso a um caso onde a pessoa não considerava a vida algo tão precioso, tão sagrado, até o dia que ele sofreu um grave acidente com uma motocicleta. E ele ficou muito tempo internado, passou por cirurgias, quase morreu várias vezes. E depois desses meses todos de recuperação, onde ele conseguiu, escapar da morte, como dizem, ele me procurou novamente. Eu não sabia do acidente, não sabia de nada. Ele às vezes conversava comigo, se referindo ao quanto ele achava que a vida era algo assim, sem graça, ele dizia. E que ele buscava emoções para que a vida tivesse um pouco mais de tempero. E numa dessas ele sofreu esse grave acidente. Na verdade, quando ele me procurou, depois de meses, para me contar a história, a vivência que ele teve, no hospital principalmente, ele ainda estava em recuperação, fisioterapia, ele disse, é como se eu tivesse vivido uma vida dentro de uma vida. E é como se o sentido da vida tivesse finalmente chegado a mim. Eu tenho uma ideia sobre tudo isso. Falamos aqui sobre a questão da vida e da morte, o quanto parece que estão interligados, os contrastes, né? Eu acho que a alma pede a experiência, eu sempre falo isso. Eu acho que a alma quer que a gente busque um sentido para a vida, e muitas vezes a alma, não é que ela pede o acidente, mas ela pede algo que traga essa abertura para que a gente possa viver com um sentido de vida mais amplo, mais verdadeiro, e dessa maneira se sintonizar mais com a existência. Eu acredito nisso. Então, já vimos aqui que, em alguns casos, a pessoa vive próximo à morte, a essa dualidade da morte e da vida, e é justamente nessa dualidade, por algum motivo, muitas vezes não é pessoal, né? É uma perda, né? A pessoa desenvolve e desencadeia um sentido maior de vida, de existência. Um outro caso que várias vezes eu constatei em algumas conversas é que algumas pessoas trazem para o consultório, para a conversa, um fracasso, um casamento que a pessoa não imaginava que ia terminar, ou uma perda na vida profissional, ou qualquer outro tipo de fracasso, onde a pessoa se sente naquele momento extremamente mal, derrotada, negativa. E é justamente nestas horas onde o meu ego se afasta, porque quando eu estou muito derrotado, quando eu estou muito sensível, quando essa sensação de fracasso é muito forte dentro de mim, é um momento muito rico. É um momento onde eu posso realmente dar abertura para ter uma percepção diferente daquela que a minha mente me traz no meu dia a dia. Então, além da experiência de morte, vida e morte, muitas pessoas me narraram um encontro com um sentido verdadeiro de vida a partir dessa experiência sucesso-fracasso, fracasso-sucesso. A hora que eu sinto que aquilo não deu certo, a hora que eu sinto que eu não consegui. É aí a hora que eu começo a me ver como uma pessoa, um perdedor, como costumam chamar, né? É uma hora que em algumas pessoas, naquele momento, parece que elas se encontram com algo maior e reagem àquilo e constroem a partir dali um sentido de vida mais amplo. E um terceiro ponto que ao longo de todos esses anos de consultório eu também verifiquei muito pessoas que vivenciam esse terceiro ponto também e a partir dessa vivência encontram um sentido de vida, no sentido de liberdade e libertação. Eu vejo muita gente falar, eu não vou me casar porque eu não vou comprometer minha liberdade. Eu sou uma pessoa que gosto de fazer o que eu quero quando eu quero. E isso
no meu modo de ver, não traz sentido de vida. O sentido de vida, ele não pode ser encontrado de uma maneira tão egóica, tão centrada na própria pessoa. E liberdade não é isto. Liberdade é quando eu percebo o sentido de fazer determinada coisa, com a consciência de fazer aquilo. Talvez a liberdade seja quando eu perceba que eu quero me desempenhar para ser um profissional positivo para as pessoas, um exemplo. Ou eu quero me empenhar para que eu seja uma pessoa útil e que eu tenha e estabeleça uma troca de utilidade, uma verdadeira troca com o mundo. Isso é liberdade. Porque eu vou servir, eu vou me doar, eu vou me dedicar, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo com a consciência de que aquilo é o meu lugar. Aquilo é o que eu devo no meu íntimo, eu acredito ser necessário, ser a minha verdadeira intenção interna. Então, muitas pessoas, elas se sentem tolhidas, perdem, por exemplo, a liberdade que tinham na juventude, na adolescência, e começam a reclamar para mim e a dizer que eles não têm mais alegria, que antes eles tinham isso, eles tinham aquilo, e agora eles perderam. E eu percebo essas pessoas, algumas, ao longo do tempo, percebendo que aquilo que impactou a vida deles, eu saí de uma liberdade que era mais egocêntrica, que não me daria sentido de vida, eu saí para uma liberdade que é fazer as coisas com consciência. Então eu tenho obrigações que antes eu não tinha, mas eu tenho a consciência de que essas obrigações me trazem junto com ela um sentido de vida. Então esses 3 itens, a liberdade, a libertação, a morte e a vida e a morte, e as conquistas e as superações. São 3 itens que eu sempre reparei como presentes naquelas pessoas que conseguiram, a partir dessas experiências, encontrar um verdadeiro sentido para a vida. Então, existe um outro pensamento que diz que para que você se encontre, você precisa se perder. E eu até acrescento algo nesse pensamento. Para que você se encontre, você precisa ter a coragem de se perder. Porque muitas pessoas preferem jamais entrar num risco desse tamanho. E a alma talvez peça esse tipo de experiência. E aqui eu coloquei no final, porque talvez perguntem, mas Teco, e para você? Como se isso fosse importante, quem sou eu? Mas para você, qual seria o sentido de vida? Eu tentei resumir isso em 2 frases. Atuar a partir da minha essência. Isso que eu acho que fez com que eu encontrasse, sem pretensão nenhuma, um sentido de vida maior. Foi quando eu percebi que a minha liberdade estava se transformando em compromisso. Eu continuava livre de alguma forma, mas não da forma que eu era. Eu comecei a perceber que o compromisso me fazia livre se eu tivesse a consciência de fazer aquele compromisso de bom grado. Então a primeira coisa que eu coloquei foi isso. O sentido de vida para mim tem a ver com o quanto eu atuo a partir da minha essência, a partir da minha natureza, do que para mim faz sentido. O oceano é aqui, mais ou menos isso. E um segundo ponto que também para mim está ligado ao sentido de vida é ser parte. Sempre, de tudo, ser parte. Encontrar uma conexão, ser parte da vida, da existência em torno de nós. Um dia eu viajava com o filho, nós estávamos no Mato Grosso, e era um final de tarde bonito de outono, um céu azul, um lugar lindo, mágico, mágico. E nós paramos numa cidade para dormirmos, estava entardecendo. Deixamos a bagagem num pequeno hotel e eu fui até a igreja da cidade fazer uma oração de agradecimento por tudo aquilo. Por tudo aquilo. Quando eu cheguei no banco da igreja, só estava eu na igreja naquele final de tarde. Havia um rio bonito próximo. Eu vi um pequeno papel justamente no banco que eu me sentei. E eu peguei. E de noite, quando eu voltei para casa, antes de me deitar, de tomar meu banho,
eu resolvi olhar com mais carinho esse papel, que na hora ali eu peguei. E era uma pequena oração. E eu acho que essa oração sintetiza o que para mim talvez eu queira dizer a vocês. Essa oração é atribuída a Santo Afonso, um santo italiano, que, pelo que eu pesquisei, nasceu no final de 1690, 90 e pouco. Santo Afonso diz o seguinte: levanta-te, sai de tuas misérias, pois eu aqui estou para enriquecer-te de mim. Apressa-te, achega-te a mim, não tenhas medo. Muitas palavras mágicas aqui, né? Muitas palavras mágicas. Enriquecer-te de mim. A vida nos enriquece. E se eu sei que eu estou no oceano, tudo pode me enriquecer. Achega-te a mim, a proximidade, a intimidade, não é? O íntimo. E, talvez o mais importante, não tenhas medo. O medo paralisa. Já falamos aqui, o bom medo é o medo que desafia. Obrigado por nos ouvir, obrigado por nos acompanhar. Até a próxima.